Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Dessa vez fazer um vídeo um pouco diferente, né? Um react, na verdade, de um corte de um sermão do Reverendo Leandro de Lima. Então eu vou pegar direto lá do canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, certo? E tanto tem esse objetivo de fazer esse react por conta do tema do vídeo, certo? Como também para promover, né? A aula que eu estarei realizando hoje, certo? Sobre as marcas da verdadeira e da falsa igreja, tá bom? E o vídeo aí, o pequeno corte do sermão do Reverendo Leandro de Lima, tem a ver com isso também, certo? Como identificar uma seita, é bem interessante. Então vamos reagir aqui juntos, tá? E o que acontece? Também eu estou aproveitando para poder fazer um teste, né, com o celular. Eu estou usando o celular aqui como webcam, vamos ver se não vai ficar dando lag, nada disso aí não. Então é um teste também, beleza? Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo então aqui. Vamos assistir então. Vamos lá. Preciso redescobrir, sim, a mensagem central da Bíblia. E a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Se eu der mais atenção a aspectos circulares, a aspectos que não são essenciais, em detrimento desse aspecto, eu estou errando. Não é desprezar os aspectos circulares periféricos da fé. Eles têm seu valor, sua importância, seu lugar, mas nunca podem ocupar o lugar central. Por que é que as seitas são seitas? Porque elas elegem um aspecto secundário da fé e o colocam no centro. Elas escolhem um qualquer que seja, talvez a observância de um dia da semana, isso é central, põe no centro. Essa ou aquela forma de batismo, isso é central, bota no centro. Esse ou aquele tipo de, sei lá, a questão mesmo litúrgica, às vezes, é colocada como central. Interessante essa abordagem do reverendo, porque não quero dizer que todas as comunidades que de repente dão algum tipo de ênfase são necessariamente uma seita, mas é comum nas seitas ênfase em pormenores da Bíblia, certo? Não estou dizendo isso que não tem importância, é isso que eu estou chamando de pormenores. Tem importância sim, mas às vezes se dá mais ênfase a isso e coloca-se como um ponto tão central que se você não entender exatamente daquele jeito, você nem cristão é e nem é salvo. Basicamente, você depende de aceitar, não é? Então, por exemplo, vou dar exemplo de algum tipo de comunidade que é cristã, então faz parte sim, não é, do contexto das igrejas verdadeiras de Cristo, mas que tem uma ênfase, por exemplo, na forma do batismo, né? Então, os batistas, eles têm essa ênfase de que tem que ser por imersão, tá? Então, o ponto aqui não é discutir sobre isso agora. Nós, reformados, não temos digamos assim, uma ênfase na forma específica. Geralmente fazemos por aspersão, né? Porque o batismo é realizado no culto, por exemplo, tá? Mas eu já batizei por imersão também. Então, nós temos uma luta grande. Então, existem alguns batistas, né, pelo menos, eu posso falar do que eu conheço, né, que se não for por imersão, para eles não é válido. Tá? Então, não é nem só a questão de foi batizado quando criança na Igreja Católica Romana ou em uma igreja reformada ou presbiteriana. Não, é a questão da forma também. Eu lembro de uma vez que eu estava numa congregação há muitos e muitos anos atrás, eu não era nem reformado ainda, né? Eu estava aprendendo algumas coisas ainda. E uma pessoa estava falando sobre isso, né? Que estranhamente um membro de uma igreja presbiteriana saiu dessa igreja e foi congregar nessa igreja pentecostal, que tem essa visão batista, não é? Com relação ao batismo em si. E aí essa pessoa se levantou em protesto porque o pastor estava perguntando para a igreja se havia alguma dificuldade para receber aquele membro, né? Que veio da igreja presbiteriana. E todo mundo ficou quieto, então ninguém disse nada, só que esse irmão, com muito orgulho, levantou a mão e falou: se não descer as águas, para mim não vale. Então, eu não estou dizendo que quer dizer que essa comunidade ou uma igreja batista são seitas, longe disso, né? Não tem nada a ver com isso, mas é um exemplo de que muitas vezes congregações têm uma ênfase grande, não é, em certos aspectos ou a forma, não é, dos sacramentos, ou então em algum tipo de doutrina específica. Tá? Isso não quer dizer que é uma seita, né? Mas é comum que nas seitas, por exemplo, se dê ênfase a questões que podemos dizer que são pormenores, tá? Vou continuar aqui.
mas o aspecto central é Jesus Cristo. Ele tem que estar no coração do crente e da igreja, do louvor, das orações. Jesus Cristo em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição. Muito bem, é só um trechinho bem pequenininho a respeito disso, né? Mas que já deu para refletir um pouquinho sobre isso. Eu aproveito, né, e convido você, se não for inscrito no canal, se inscreva, marca o sininho, as notificações aí. E aproveite também, não é, e acompanhe a aula de hoje, 19 horas, se você não tiver programação na sua igreja, é claro, né? Então acompanha a aula de hoje, certo? Estará transmitido aqui, onde eu estarei falando justamente sobre as marcas da verdadeira e da falsa igreja. Então é um assunto muito sério e eu estarei ministrando justamente no artigo 29 da Confissão Belga. Então vale a pena realmente refletir sobre esse assunto, justamente porque estamos em um tempo de muita relativização, sabe? Então é muito fácil, né, hoje abrir uma congregação, você aluga um salãozinho, se consagra, se ordena pastor e começa a procurar um rebanho. Então assim, a evangelizar com um tipo de evangelho às vezes torto. Então isso acontece muito no nosso contexto, né? No Brasil existe uma proliferação gigantesca de igrejas evangélicas ou de igrejas protestantes, digamos assim, que não tem nenhuma base, não é, tanto teológica de verdade. Aquelas pessoas não sabem nem o que estão fazendo muitas vezes, mas ficam só se dividindo, sabe, e crescendo sem pé nem cabeça. E não pode realmente alimentar aquelas pessoas com a verdade. Lamentavelmente, isso tem acontecido bastante e muitas pessoas têm tido experiências muito ruins em comunidades assim, que não são, não é, expressões fiéis de igreja. Estão muito longe disso e muitas vezes são seitas mesmo, porque não tem fundamento nenhum mesmo. Então é um assunto relevante. Talvez você tenha sido vítima, não é? Eu digo vítima porque eu faço assim porque você é responsável, é claro. Mas talvez você já tenha sido vítima de algum tipo de congregação dessa, talvez você não conheça muito sobre o cristianismo e resolveu frequentar uma comunidade e caiu, né, nessas heresias, caiu nessas seitas e acabou durante um tempo abraçando essas ideias, não é, essas doutrinas, sem muita preocupação com o rigor bíblico, teológico, com relação à confessionalidade da igreja, se é uma igreja realmente séria, antiga, que tem mantido um padrão confessional, que tem uma identidade, e depois de muito tempo você se frustrou porque você viu que havia coisas realmente terríveis, e quando você comparou com outras comunidades percebeu que era algo totalmente diferente. Então existe, claro, nas igrejas que são fiéis, quando penso nisso eu não estou dizendo que todas as comunidades são iguais, claro que não, há dificuldades que todos nós temos, por isso há divisões nesse sentido, mas há certas divisões que não correspondem, por exemplo, a zelo, né? Então eu respeito quando a pessoa fala bem assim, olha, eu tenho uma divergência teológica com relação a esse assunto, em todo o resto nós concordamos, mas nisso aqui para mim é um ponto complicado. Eu entendo, né? Eu não vou fazer aquilo um ponto de salvação, digamos assim, a não ser que o assunto seja negar que Cristo se tornou homem, negar que Cristo é Deus ou que o Espírito Santo é Deus, aí também já se trata de seita também, né? Então é uma heresia. Mas, no sentido geral, a maioria das comunidades evangélicas vão talvez pensar do mesmo jeito com relação a isso. Não é? Mas quando você percebe que existe uma ênfase nessas coisas pequenas, digamos assim, e não nas doutrinas verdadeiras, a sã doutrina, então você já fica um pouco com o pé atrás. E pessoas podem ter tido essa experiência, eu sei que muitas tiveram já, e foram muito frustradas com relação a isso. Então, calma, a esperança não acabou nesse sentido. Existem comunidades fiéis, sim, certo? E é bom aprendermos como identificá-las, tá bom? Como identificá-las. Uma igreja, para ser fiel, ela não tem que ser necessariamente reformada como é a comunidade que eu faço parte, né? Então, há marcas de igrejas fiéis e verdadeiras, e não quer dizer que todas elas funcionam perfeitamente, não, nem a que eu pastoreio e nem a de ninguém, na verdade, nós somos todos falhos. Mas há marcas básicas que nós podemos observar e é preciso fazer isso, é preciso julgar, tá bom? Discernir os espíritos para não cairmos em armadilhas, tá bom? Então é uma aula que vale a pena para você. Então se inscreve no canal e acompanhe então essa aula na Confissão Belga. Valeu, Deus abençoe, muito obrigado e recomendo o canal para mais pessoas que você conhece, tá bom? Ajuda muito isso aí.